Olá, caro estudante. Vamos para mais uma aula de física. Continuando aqui na eletricidade. E agora com um equipamento bastante usado nos lares para aquecer água, né? O mergulhão, ebulidor, como achar melhor, né? A área é eletrodinâmica e nós vamos de resistência e aquecimento. Resistência, lembra que é resistência elétrica. Vamos pensar e responder durante a aula, depois, tá? Interagindo. Isso aqui é um questionamento que pode gerar outros, né? Então, qual é a relação entre a resistência elétrica de um resistor ôhmico, que é um resistor ôhmico, aquele resistor que a resistência é constante, né? Mesmo que a DDP seja alterada, e por sua vez a corrente, né? E a relação entre a resistência elétrica e a corrente elétrica no cálculo da potência. Vamos ficar atentos a isso, né? Estudaremos equações usadas no cálculo do calor trocado entre corpos, relação entre variação de temperatura e efeito Joule. Qual é a relação que existe entre esses dois fenômenos, né? E relação entre potência e corrente elétrica em uma resistência constante, aquele resistor ôhmico. Vai ser retomada aquela questão lá do pensar e responder, né? Então, equações aqui da calorimetria. Escrevi equações, não quer dizer que eu vou tratar de todas aqui, né? Vamos tratar daquelas que vão interessar para resolver uma situação, problema que está por vir. Então, a primeira, que é o Q igual a mc delta T. O pessoal também chama de que macete, né? Uma forma de memorizar. Mas é só você saber que o Q é calor, M é a massa, o Czinho o calor específico e o ΔT, aqui eu vou usar o T maiúsculo, para variação da temperatura. O T minúsculo nós vamos usar para variação do tempo, quando for necessário, né? O calor sensível já vimos que é aquele onde ocorre variação de temperatura, mas há situações em que a temperatura não varia quando um corpo está recebendo ou cedendo calor, né? Então, nesses casos, nós temos que usar a equação Q igual a M vezes L, onde M é a massa e L é o calor latente da substância em questão, né? No caso da água, por exemplo, né? Gelo fundindo, ou seja, a 0 grau, a temperatura ali não varia. O calor latente de fusão do gelo é 80 calorias por grama. E o calor latente de vaporização da água, quanto é? 540 calorias por grama. Isso usando a caloria e usando o grama como unidades de medida, né? Então, essas relações são muito usadas e muito importantes na calorimetria. Nós também não podemos esquecer da potência, que é a energia dividido pela variação do tempo. Aqui no nosso caso, vamos lidar com calor, então a energia aí está na forma de calor, né? Então usamos o Q como calor, tá certo? Então feito isso, vamos seguir adiante com a situação que a gente vai tratar. Então é um exemplo, né, que fala o seguinte: em um recipiente estão colocados 10 kg de água e um resistor de 4,2 ohm. Seria aquele ebulidor, né? O resistor é ligado a um gerador durante 200 segundos. Um termômetro colocado dentro da água registra um aumento de temperatura de 80 graus Celsius. Então, se estava em 20, foi para 28 e por aí vai. Depende da temperatura inicial, mas o que nos interessa aqui é a variação.
no caso é 8 graus. Sendo o calor específico da água 1 caloria por grama e por grau Celsius, que a gente fala assim, 1 caloria por grama e grau Celsius. Aqui também nesta aula, né, nosso objetivo é revisar temas, revisar as formas de pronunciar, né, as unidades, tudo isso tem relevância e deve ser destacado. E lembrar a relação entre caloria e joule, que é 1 caloria igual, né, aproximadamente igual a 4,2 joules. Calcule a intensidade da corrente elétrica que atravessa o resistor. Então, temos essa situação aí que vai envolver calorimetria e também eletrodinâmica, com destaque para o efeito Joule, né, que é o aquecimento lá do condutor pela passagem da corrente elétrica. Então, vamos lá. Aqui nós vamos destacar os dados. O primeiro é a massa, que é 10 kg. Escreva como está lá, depois nós veremos se é necessário conversões. Resistência 4,2 ohm. Certo? Então, vai escrevendo, não deixa de destacar esses dados. Variação do tempo, veja aí que eu usei o T minúsculo, né? Eu falei no começo, para você diferenciar da variação de temperatura, que foi de 8 graus Celsius. Aí eu uso o T maiúsculo. Isso é importante, facilita o entendimento, né? E a resolução fica melhor assim. O calor específico da água é 1 caloria por grama e grau Celsius, e quer dizer que a água, ao receber 1 grama de água, ao receber 1 caloria, varia em 1 grau Celsius a sua temperatura. Desde, né, que elas não estejam mudando de estado físico. E aí, 1 caloria é igual a 4,2 joules. Isso foi o que foi apresentado, e eu vou aproveitar aqui para fazer algumas mudanças aqui. Ó. O calor específico, eu vou trocar aqui para 4,2 joules, né? Por que isso? Porque eu tenho tempo em segundo lá em cima, tenho ohm para resistência, então isso aí está indo para o sistema internacional. Mas veja que o calor específico tem o grama no meio ali, né? Então o que é que eu vou fazer? Vou transformar o quilograma em grama, que vai dar 10.000 gramas. Então veja que destaquei os dados e depois fui fazendo os ajustes. Isso é importante você ficar atento para chegar no resultado de maneira correta. Fechado? Então, destacamos todos os dados aí e agora é hora da gente ir para a resolução. Beleza? Então, vou seguindo aqui. Então, olha só, calor sensível. Eu vou calcular o calor que essa massa de água recebeu para variar em 8 graus Celsius a sua temperatura. Então, eu tenho todos os dados ali. Ó. Eu tenho a massa que é 10.000 gramas, o calor específico que é 4,2 joules por grama e grau Celsius. Então, já vejo que grama e grama vai cortar, né? E o 8 graus Celsius ali também vai ser cortado, porque no calor específico está lá embaixo. Então, o que é que vai sobrar ali? Ó? 336.000 joules. Então, já tenho a unidade no sistema internacional. Aí você poderia perguntar, professor, e se eu optasse por usar o 1 caloria por grama e grau Celsius? Daria certo, você encontraria caloria aqui no calor, multiplicaria por 4,2, que é o que a gente já fez dentro da equação, né? Então, os dois caminhos levam ao mesmo lugar. A potência, quanto foi a quantidade de calor emitida ali pelo ebulidor a cada segundo? Então vamos lá. Q por ΔT, né? Vamos aqui para o outro lado. Substitua ali 336.000 por 200 segundos. Eu vou encontrar joule por segundo, não é isso? E aí eu tenho 1.680 joules por segundo, que é, na verdade, o quê? Watt.
Então, essa é a potência irradiada ali pelo ebulidor, né? E que foi, tem que lembrar o seguinte, né? A gente está considerando que esse calor que foi emitido pelo ebulidor foi todo absorvido pela água, sem que houvesse perdas para o meio externo, né? Então, essa é a condição que a gente está ali implícita, né? Não foi colocado, não foi tratado assim de forma tão clara, mas é assim que a gente está considerando. Não foi falado em perdas, né? Certo? Então é isso. Agora nós temos a potência e vamos então fazer os detalhes finais aqui dessa brincadeira, né? Então olha só, a potência dissipada é dada por... Eu vou usar, olha só aqui o que é que eu vou fazer, né? P igual a R vezes I ao quadrado. Vou usar essa relação e aí eu mostro agora qual é a relação entre resistência constante, corrente elétrica e potência. Eu tenho que multiplicar a resistência vezes o quadrado da corrente elétrica para encontrar a potência. Aquela pergunta lá do início era basicamente isso, né? Vou substituir a potência, a resistência e vai faltar a corrente elétrica. Então, ó, eu tenho que guardar aqui de forma muito carinhosa essa fórmula, porque eu não vou poder usar aqui, né? Não tenho o P igual a U vezes I, né? Não tenho a DDP. Então, tenho que saber essa relação também. Tá? Potência, resistência e corrente elétrica. Aqui, ó, fazendo a divisão do 1680 pelo 4,2, eu vou usar aqui, vou encontrar, aliás, 400. E aí vem a pergunta, né? Qual é o número que é elevado ao quadrado dá 400? Você que é esperto vai dizer que é 20, né? Como é matematicamente feita a operação para chegar no 20? Calcula a raiz quadrada de 400, né? E aí você encontra o 20 como você já sabia, né? Que você é esperto, então fez logo antes, você já sabia a resposta e só materializou-a, certo? Então é isso, ó. Corrente elétrica aí deu 20 amperes, né? Corrente aí bem elevada para proporcionar o aquecimento da água. Então, aquecedor o ebulidor também um equipamentozinho que consome bastante energia, né? Dependendo do seu tempo de funcionamento, porque é potência, é corrente e tempo juntos para chegar no resultado. Beleza? Então é isso aí. Essa questão você tem que ter bastante cuidado com ela e revisar bem, né? Porque ela é uma questão que ela envolve duas áreas do conhecimento aí da física, né? Duas áreas da física, calorimetria e eletrodinâmica. Então, uma questão que quando aparece aí nos vestibulares, no Enem, ela vem com nível de dificuldade diferenciado. Você tem que estar preparado para resolvê-la, né? E também, né, se não vier assim diretamente com cálculos, você também deve ficar atento aos fenômenos envolvidos. Isso é fundamental, né? Beleza? Então é isso aí.